Bem, meus irmãos, boa noite a todos. A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aí nos preparativos finais, já para podermos dar aí continuidade no nosso louvor, nossa adoração ao nosso Deus, com mais um culto nessa quinta-feira, irmãos. Inclusive, você que está aí em casa, estamos aí já começando. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva aí no nosso canal. À sua direita aí tem um sininho aí. Depois que você se inscrever, dá uma clicada nesse sininho aí à sua direita e compartilha com outras pessoas também, para que, assim como com certeza nós vamos ser abençoados, você também compartilhando esse vídeo aí com outras pessoas, eles também serão abençoados para a glória do nome do Senhor nosso Deus. Convide outros aí também para poder estar entrando hoje, que eu tenho certeza que todos nós vamos ser muito abençoados para a glória de Deus. Agora, igreja, vamos ficar de pé, irmãos, para nós, com muita alegria, exaltar o nome do nosso Deus, entregar todo o nosso viver inteiramente nas mãos do Senhor que tem cuidado de nós. Já queria convidar você para nós abrirmos a nossa Bíblia no Evangelho segundo Lucas. Nós vamos até estar lendo agora e depois nós vamos estar ministrando esses versículos nesse texto de Lucas capítulo 6, do versículo 46 ao versículo 49. Evangelho segundo Lucas, capítulo 6, do versículo 46 ao versículo 49, aonde a palavra de Deus nos diz: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa, e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, e arrojando-se o rio contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Não é a primeira vez que nós estamos lendo esse texto, mas eu tenho certeza que hoje Deus tem algo muito especial ainda para falar conosco naquilo que nós acabamos de ler. Mas nós vamos inicialmente exaltar o Senhor. A Bíblia diz que nós em todo tempo devemos, irmãos, exaltar, louvar e glorificar o nome do nosso Deus, e devemos sempre fazer isso com alegria. Então eu convido você agora a abrir o seu coração e podemos orar, falar com o Senhor. Logo em seguida a nossa irmã Michele também vai louvar, ela vai exaltar o nome do Senhor, do nosso Deus. Oremos. Pai, nós, Deus, damos graças ao Senhor por mais uma noite, que podemos, ó Deus, juntos em louvor e adoração ao Teu nome, estarmos aqui, Pai, para ouvirmos, ó Deus, a Tua palavra. O Senhor conhece, o Senhor sabe, Deus, o que hoje, meu Deus querido, a nossa vida, ela tem, Pai, por necessidade. Senhor Deus Todo-Poderoso,
Fale conosco, Pai. Abençoe os teus filhos, a tua igreja aqui presente, a sua igreja, meu Deus, que se encontra no lar. Senhor, este teu filho, Senhor, que foi até mesmo movido pelo teu Espírito Santo para estar, ó Deus, assistindo, meu Senhor, esse vídeo. Alcance a sua vida com poder e graça e traga, Deus, para todos nós, meu Senhor, aquilo que tu conheces e sabe que nós precisamos. Ó Espírito Santo de Deus, envolva, Senhor, a tua igreja, o teu povo, com a sua alegria, com o seu renovo, para a glória, Deus, do teu nome. Entregamos, ó Deus, a direção de tudo para o Senhor. Vem falar conosco, Senhor. Recebe, meu Deus, o nosso louvor e a nossa adoração, para a glória, Pai, do teu nome, em o nome de Jesus Cristo. Amém. A nossa irmã Michele agora, irmãos, vai nos levar juntos para podermos exaltar, louvar e bendizer o nome do nosso Deus. Glória a Jesus. O nosso Deus, Ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Vamos adorar com todo o nosso coração, porque o nosso Deus, Ele não muda. Ele continua sendo o mesmo. Ele é o mesmo Deus, não importa o tempo, não importa a situação. Ele continua sendo o mesmo Deus, digno de ser engrandecido em todo o tempo. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, eu quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Louve ao Senhor. Te louvarei, não importam as circunstâncias. A ti, Jesus. Declare que você quer sempre estar perto deste Deus maravilhoso, aleluia. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há, pois prazer maior não há. Se renda a Ele, que me render te adorar. Tudo que há em mim, eu quero te ofertar. Oferte a Ele, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. É verdade, Senhor, não sou apenas servo, teu amigo me tornei.
ti, Jesus. Adore Ele. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Nós devemos adorar somente a Ele. Senhor, nós te adoramos. Senhor, nós não adoramos, Senhor Deus querido, pelo que podes fazer, mas porque Tu és soberano, Senhor, e Tu és digno, Senhor. Aleluias, glória a Deus, glória a Jesus, aleluias, glória a Deus. Nosso Deus é bom, nosso Deus é muito bom, Ele é maravilhoso. Oh, nosso Deus é muito bom. Aleluia. Bendirei ao Senhor para sempre, proclamarei que o Senhor é bom. Bendirei ao Senhor para sempre, proclamarei que o Senhor é bom. O Senhor reina, reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. O Senhor reina, reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. O Senhor é bom. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Tua misericórdia dura para sempre. Declare. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Sua misericórdia dura para sempre. Oh, aleluia. Oh, Jesus, recebe, Senhor Deus, a adoração dos teus filhos, Senhor. Oh, aleluia, 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 Senhor. Bendirei ao Senhor para sempre, proclamarei que o Senhor é bom. Proclame que Ele é bom. Bendirei ao Senhor para sempre, proclamarei que o Senhor é bom. O Senhor reina. O Senhor reina, reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. O Senhor reina, reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. Declare que o Senhor é bom. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Sua misericórdia dura para sempre. Declare. O Senhor é bom. O Senhor
O Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. Oh, aleluia. Não importa a situação que esteja se levantando contra as nossas vidas, o nosso Deus continua sendo Deus, continua sendo bom, continua sendo compassivo. Ele não deixou de operar o bem para nós, Ele não deixou de agir a nosso favor em tempo algum. Ele não nos abandonou, Ele não nos deixou só. Seja renovado no Espírito Santo, seja renovado no Espírito Santo de Deus. O nosso Senhor, Ele reina. O Senhor reina em justiça e em verdade. O Senhor reina, reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. É o nosso Deus, aleluia. Glória a Jesus, aleluia. Oh Jesus, o nosso Senhor, o nosso Deus, Ele é bom, Ele é bom, Ele é bom. O Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. Não deixe de crer que o Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. Oh, aleluia, oh, aleluia. Meu Deus, a tua misericórdia dura de eternidade a eternidade. Ela não se finda, ela não tem fim. A tua misericórdia são as causas de não sermos consumidos, Senhor. Por isso, em nome de Jesus, erga-se agora e declare que Jesus é bom, Jesus é bom, Jesus é bom, Jesus é bom, Jesus é muito bom, aleluia. Glória a Deus, glória a Jesus, oh aleluia, glória a Deus. Santo é o teu nome, Senhor, oh aleluia. Louvado seja nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ao nosso Deus, honra, glória, louvor e adoração. Por quê? Porque Ele é bom. Amém? Queridos, vamos voltar mais uma vez e lermos aqui essa passagem onde fala de dois fundamentos. No Evangelho de Mateus também nós encontramos ali o evangelista Mateus falando a respeito desta mesma passagem, quando Mateus, ele vai falar no capítulo 7, ali no Sermão do Monte, a respeito desses dois fundamentos. Mas nós estaremos lendo aqui no Evangelho segundo Lucas, Lucas, capítulo de número 6, do versículo 46 ao versículo 49. Evangelho segundo Lucas, capítulo 6, do versículo 46 ao versículo 49. Todos encontraram, irmãos? Que nos diz assim a palavra de Deus: por que me chamais Senhor, Senhor,
e não fazeis o que vos mando. Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces, e arrojando-se o rio contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Eu quero que você ore para que Deus, Ele venha falar com você. É bem verdade, irmãos, que quando o Senhor Deus, Ele fala, por menor que seja uma palavra ao nosso coração, é o tudo que nós precisamos. Fale hoje com Deus. Peça para que essa palavra ela venha de encontro àquilo que você tem por necessidade de ouvir da parte de Deus. Vamos orar, Pai. Nós queremos, Senhor, te agradecer pelo privilégio que nos é dado, Senhor, de podermos, ó Deus, mais uma vez virmos, ó Deus, ao teu santuário. E esta palavra, meu Deus, que foi lida, seja ela, meu Senhor, a vir, Deus, de encontro a esta pessoa, a este irmão, esta irmã, Senhor, que veio para buscar algo, não do homem, mas sim, ó Deus, algo do Senhor. Pelas tuas, ó Deus, grandiosíssimas misericórdia, Pai, vem hoje, meu Deus, de encontro, porque somos, ó Deus, necessitados do Senhor, para a glória, Pai, do teu nome, em o nome de Jesus Cristo. Amém. Pode tomar seu assento. E nesse texto, o evangelista Lucas fala exatamente de mais um momento em que o Senhor Jesus, Ele está ensinando os seus discípulos. Ele fala aos seus discípulos a respeito da necessidade que nós todos temos, irmãos, de ouvirmos a palavra de Deus, os conselhos de Deus, a direção do Senhor. Enquanto Jesus falava com seus discípulos, ele vai e pergunta para eles: por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, e vocês não fazem o que eu lhes mando? Em uma outra tradução, Jesus fala: e vocês não fazem aquilo que eu lhes ordeno. Querido, quando nós vemos, nós poderíamos inicialmente até pensar que isso tudo aqui, Jesus estava de uma forma descontente com seus discípulos, como também às vezes pode nos vir a ideia, o pensamento de que Deus ele está descontente conosco. Mas na verdade, o que Jesus queria trazer para os seus discípulos, e o que o Senhor, Ele tem sempre como objetivo de falar conosco, é nos fazer aprender o caminho, a condição, como nós vamos realmente ser abençoados. E Jesus, logo no versículo seguinte que nós vemos aqui, o versículo 47, Jesus fala: todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Irmãos, ouvir a palavra de Deus, ouvir o conselho de Deus, é uma necessidade de todo ser humano. Quando vemos lá no Antigo Testamento, o Salmo 118, por exemplo, Salmo 118, versículo 1, o salmista, ele diz: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura
para sempre. Mas se também formos lá no princípio, lá em Gênesis, nós já vamos ali sempre ver aqueles homens de Deus, eles fazendo as suas declarações de que Deus é bom, fazendo as suas declarações de que Deus, Ele nos trata com misericórdia, Ele nos trata com amor, com cuidado. Não foi Deus que errou conosco, mas sim, Adão e Eva foi que erraram ali no Jardim do Éden. E sempre quando nós vemos, até mesmo nos momentos do juízo de Deus, amado, o juízo de Deus, por exemplo, em Gênesis capítulo 6, quando vai falar do dilúvio, mostra exatamente que a humanidade havia endurecido o coração. E tudo que eles intentavam fazer tinha um princípio maligno, um princípio mau, de uma natureza má no coração. Por quê? Porque deixaram de ouvir a voz de Deus, deixaram de ouvir o conselho de Deus. Mas mesmo assim o Senhor, Ele sempre falando, Ele sempre chamando, sempre orientando o ser humano, para que o ser humano conheça essa bondade de Deus, conheça essa misericórdia de Deus. E aqui nós vemos então, conforme eu fiz menção nesse Salmo 118, o salmista, ele fazendo essa declaração, mostrando que nós devemos sempre ter dentro de nós essa disponibilidade de estarmos agradecidos ao Senhor, de estarmos sempre louvando o Senhor nosso Deus, dentro da bondade dEle. Tudo que Deus te faz é dentro de uma bondade. O versículo 5 e o versículo 6 ainda desse Salmo 118, ou melhor, perdão, versículo 6 e versículo 7, o salmista vem falando: o Senhor está comigo, não temerei o que me poderá fazer o homem. Se Deus está conosco, irmãos, por mais que estão tentando contra você, por mais que o inimigo lute contra você, por mais que possa parecer que não vai dar certo, se o Senhor, Ele teve essa liberdade de te instruir, de falar com você, você não precisa temer, porque quem vai nos conduzir é o próprio Deus. E o salmista sabia disso. Primeiro ele fala da bondade, da misericórdia de Deus. E ele fala ainda aqui no versículo 7, quando ele vem fazer essa declaração, irmãos, ele fala: o Senhor está comigo entre os que me ajudam. Nós somos, irmãos, pessoas que sempre vamos ter pessoas também que vão nos ajudar. Mas primeiro é Deus, amém? Depois é as pessoas. Deus é que vai mover o coração de pessoas para que elas possam de alguma forma estarem atentas a cada um de nós, naquilo que precisamos. Por isso, ponha sempre nas mãos do nosso Deus a sua causa. Ponha sempre na direção do Senhor o tudo que você sabe que precisa ser endireitado, que precisa ser modificado. Jamais desista, jamais desanime. Muito pelo contrário, ouça atentamente que Deus, Ele vai falar com você, Ele vai te instruir. Jesus, quando Ele está falando com os seus discípulos, Ele fala com eles: olha, vocês me chamam de Senhor, vocês estão me chamando de Senhor. E então Jesus pergunta para ele: mas por que vocês não fazem aquilo que eu vos ordeno, aquilo que eu mando vocês fazer? Porque, irmãos, tudo que o Senhor, Ele falou para que os seus discípulos fizessem, e eles fizeram, teve um resultado positivo. Até mesmo quando a palavra de Deus nos fala que Jesus, Ele pede para que os seus discípulos entrem no barco,
E para que eles fossem até a outra margem, e eles assim obedeceram, eles ouviram a voz do Senhor, entraram no barco, e foram então remando para chegar do outro lado do barco. Mas quando nós vemos, irmãos, a Bíblia diz que ocorreu uma grande tempestade, é uma passagem muitíssimo conhecida. Poderíamos pensar, ou até mesmo os discípulos poderiam dizer: o Senhor errou conosco. Foi Ele que mandou nós entrarmos no barco. Foi Ele que mandou que nós fôssemos até o outro lado do mar da Galileia. Olha a tempestade que veio. Será que Ele não sabia disso? Não é o que ocorre muitas das vezes? Você está na obediência ao Senhor, você está até mesmo ali obedecendo algo que Deus falou para que você fizesse, e de repente parece que tudo está dando errado. Quantas pessoas elas oram para tomar uma decisão, e depois começam a vir os problemas, começam a vir os vendavais, as tempestades. E a primeira coisa que muitas pessoas fazem é ter dúvida se realmente foi o Senhor ou não foi o Senhor quem falou com ela. Mas a verdade, tudo que o Senhor falar, para que nós venhamos a fazer, nós devemos fazer. Ali naquele mar da Galileia, a Bíblia diz que veio uma grande tempestade, a ponto de que as ondas nelas estavam quase que afundando o barco daqueles discípulos. A palavra do Senhor ainda mostra, irmãos, que o vento era muito forte, e eles remavam, mas não saía do lugar, porque o vento era contrário. O vento, na verdade, soprava para que eles retornassem, mas eles estavam ali lutando, remando, porque eles queriam obedecer e chegar no lugar aonde o Senhor lhes havia ordenado para que eles fossem. E eles não conseguiam. Parecia que o Senhor tinha errado, mas eles também não desistiram. Quando o Senhor falar com você, e você estiver obedecendo o Senhor, e você até for surpreendido por alguma coisa, não desista, não pare. Continue remando, continue confiando. A Bíblia diz que Jesus ele veio andando sobre as águas, para ir de encontro àqueles que estavam ali, atemorizados diante daquela situação. E na medida que Jesus vem caminhando em direção ao barco, em direção a eles, a palavra de Deus diz que eles olharam e viram naquela escuridão, entre relâmpagos, entre ali aqueles ventos, ondas, querendo ali sucumbir o barco. E eles então tiveram uma impressão de que era um fantasma. Eles gritaram de medo. E o Senhor falou: não tenha medo, sou eu. Pedro imediatamente fala: se és tu, Senhor, manda eu ir ter contigo, andando sobre as águas. Mais uma vez o Senhor Jesus falou com ele: venha. E ele foi andando sobre as águas. Até, como diz a palavra, ele tira os olhos do Senhor e começa a olhar para aquela tempestade, aquela situação difícil. E com isso, ele esqueceu que o Senhor havia lhe falado: venha. E quando ele começa a olhar o problema, ele começa a afundar. E ele então grita por socorro: Senhor, me salva. Diz a palavra de Deus que o Senhor o pegou e o colocou em segurança no barco. Irmãos, poderia aqueles discípulos se decepcionarem e dizerem: o Senhor também erra. Às vezes ele fala alguma coisa e não era aquilo. Eu vou dizer para você, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo: o Senhor é bom, amém? As misericórdias dele dura para sempre. Ele nunca errou, nunca vai errar.
Ele tem direcionado a sua vida, mesmo que você não tenha compreendido. Mesmo que os ventos tenham batido forte, e feito às vezes até você pensar que Deus não está mais ouvindo a sua oração. Feito você até pensar que tanto faz, tanto fez, você ser firme com o Senhor. O que Deus diz para nós nesta noite: seja firme com o Senhor. Se alguns estão desistindo, estão desanimando, irmãos, é verdade. Muitas pessoas já pensam assim: não vou na igreja não, assistir aqui online aqui está melhor, e vai lá, a gente tem que ficar com esse distanciamento, não pode ficar próximo, conversar, bater papo. Meus irmãos, em o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, continue firme, atento, porque muitos que assim estão pensando: até quando voltar tudo ao normal? Muitos não vão ter força, vão desacostumar dessa interação, porque vão se habituar a um modo pessoal. Mas eu quero dizer para você, em nome de Jesus, abra sempre os seus ouvidos ao ouvir tudo que o Senhor te tem falado. Jesus, ele mostra que aquele que ouve a palavra dele e pratica, aquele que ouve a palavra dele e obedece, primeiramente ele precisa ir até o Senhor. Porque Jesus fala: eu vou comparar aquele que vem a mim, ouve a minha palavra e pratica, eu vou comparar ele a um homem prudente. Ao homem prudente que cavou, ele fez uma vala profunda para ele construir a sua casa. Ele teve cuidado de como queria ter um alicerce da sua vida, porque a casa aqui, irmão, ela representa a vida de cada um de nós. Quem muitas das vezes quer viver superficialmente sobre a terra, que foi o que a Bíblia diz aqui do homem imprudente, ele simplesmente fez a sua casa sobre a terra. Sobre a terra. Mateus fala que ele fez sobre areia. Ele não teve a preocupação de aprofundar. Aprofunde cada vez mais a sua vida em Deus, irmão. Aprofunde cada vez mais em buscar os dons espirituais, a sua intimidade com Deus. Não se contente, não deixe a sua vida, não deixe a sua casa, ela está simplesmente sobre a terra. Ela precisa ter alicerce, ela precisa ter raízes, ela precisa se fortalecer. Porque Jesus, ele faz menção, irmãos, que vem a tempestade. Jesus, ele faz menção aqui mostrando que isso são as lutas, são os momentos difíceis que todos atravessam. Mostrando que o rio transborda, bate fortemente contra a casa. Há coisas que vêm contra a sua vida de maneira forte demais, irmão. Alguns casamentos acabaram porque, amados, eles não estavam fortalecidos na palavra de Deus. Então veio a tempestade, veio o vento, veio a doença, veio o ataque, faltou a palavra de Deus, porque estavam simplesmente sobre a terra. Então caiu tudo. Quantas coisas já caíram? Faltou a palavra de Deus. Faltou a orientação de Deus, faltou a pessoa se fortalecer no Senhor, irmãos. Às vezes a pessoa até quis ouvir, mas ela buscou conselho errado. Ela não buscou conselho naquilo que lhe viria da parte de Deus, pois a Bíblia diz: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho do ímpio, que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. A Bíblia diz: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Sempre busque o conselho de Deus em qualquer circunstância.
Muitas pessoas, amado, ele foi edificando a sua vida, até mesmo a sua caminhada cristã, muito superficialmente, irmão, sobre a terra. Sobre a terra nada permanece, nada prevalece. Tem que ter raízes, tem que se enraizar na verdade de Deus, na palavra de Deus, na direção de Deus. Tem que ser o Senhor para guiar, irmãos. E Jesus falava para os seus discípulos: olha, me chamar de Senhor não é o suficiente. Me chamar de Senhor, falar a meu respeito não é suficiente. Então Jesus, ele fala do poder da palavra dele. O poder da palavra dele, o que o Senhor te fala hoje, vai te manter de pé amanhã. Em pé hoje, é o que o Senhor te deu dias anteriores, e você recebeu e você guardou no teu coração. Irmãos, não existe sequer um homem de Deus, uma mulher de Deus, que já não teve na sua vida aquele momento de quase desistir, de quase parar. Muitos pararam, muitos deixaram, muitos desviaram, porque estava sobre a terra. A tempestade foi que veio, irmãos. Foi o vendaval, foi um momento difícil, foi o ataque do inimigo. Jesus venceu o inimigo ali no deserto, usando a palavra de Deus. O homem de Deus, a mulher de Deus, ele é forte no Senhor, é na medida que ele tem os mandamentos de Deus na sua vida, e ele pratica os mandamentos do Senhor. A nossa salvação, irmãos, ela está baseada no sacrifício de Jesus. A nossa salvação, a vida eterna, não é por obra, não é por merecimento de nenhum de nós. É pelo que o Senhor Jesus, ele fez por nós ali na cruz do Calvário. Foi por ele ter morrido a nossa morte. Foi por ele, irmãos, o verbo ter se feito carne e vir nessa terra para ser humilhado. Mas ele também foi exaltado. Ele está à direita de Deus. Essa é a causa da minha, da sua. Essa é a causa da salvação de toda a humanidade. Mas é preciso ouvirmos a palavra de Deus. Estamos vivendo uma geração em que as pessoas, elas estão buscando poder, estão buscando muitas das vezes, irmãos, um viver de uma forma cristã como que baseada só na emoção, só no movimento, mas ela não tem a firmeza da palavra de Deus na sua vida. A hora que vem a luta, a hora que vem a guerra, ela não tem o escudo da fé, ela não tem a espada do Espírito para ela se defender. E da mesma forma como que ela aparentemente estava fogo puro, da mesma forma, irmãos, é como aquele fogo de palha. Vem a luta, vem a coisa e a pessoa, porque não tem a palavra, não tem a firmeza na palavra de Deus. Nós, irmãos, entendemos que quando Jesus falou para os seus discípulos a respeito de que eles chamavam ele de Senhor, mas não estavam ouvindo e praticando a palavra dele, é porque o Senhor Jesus queria que eles fossem prudentes. A palavra de Deus te faz ser uma pessoa sábia, te faz ser uma pessoa prudente, te faz discernir as coisas que estão te cercando, as coisas que querem prevalecer contra a sua vida. Quantas pessoas, quem sabe você conhece, que você olhava e você via e falava: meu Deus, este homem é um santo homem de Deus, olha o poder
poder que está na vida dele, olha o poder que está na vida desta mulher. Esta mulher é uma santa mulher de Deus. E depois, de repente, você vai procurar essas pessoas e desistiram, pararam, desanimaram. Foi numa hora da luta. Ela não tinha palavra dentro de si. Ela não estava vivendo em obediência àquilo que a palavra de Deus diz. E então no trabalho saiu uma piadinha e ela participava daquela piadinha, ele também participava. E ele ia lá para a internet e lia qualquer artigo lá que qualquer um ali publicava. E ele nem procurava saber se aquilo realmente era genuinamente o leite genuíno da palavra de Deus para promover crescimento. Como ele não tem a base da palavra de Deus, ele aceita tudo. E de repente vai desanimando, vai esfriando, vai desanimando com a igreja, vai desanimando com os irmãos. E começa então a procurar só as coisas que mexem com a sua emoção. Só as coisas que simplesmente ali parece que ali sim, mas na verdade, irmãos, o que nos mantém firme com o Senhor é a palavra dele na nossa vida. Amém, igreja? Tem que ser a palavra de Deus. Seja prudente, homem de Deus. Seja prudente, mulher de Deus. Jesus, ele não falou outra forma do cristão ser prudente, a não ser essa. Ele ter a palavra, ele viver pela palavra. Ele está edificando a sua vida na rocha que é dele, que é Deus, que é o próprio Senhor Jesus. E assim a pessoa vai crescendo, vai se fortalecendo, cada vez mais no Senhor, para a glória do nome do Senhor, o nosso Deus, amém? Em Gênesis capítulo 17, irmãos, versículo 1, a palavra de Deus, ela mostra exatamente quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, o Senhor lhe apareceu e o Senhor lhe disse: eu sou Deus, o Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Sempre Deus, ele aconselhou Abraão, ele aconselhou ali a todos os patriarcas. Você vai ver no Antigo Testamento, e sempre ali o Senhor está falando com eles. E o Senhor, ele exige que a pessoa ouça e lhe obedeça. Quando Deus falou com Abraão que ele tinha que andar na presença dele, que ele tinha que ser perfeito, Deus estava dizendo para Abraão, irmãos, que ele só alcançaria a perfeição que o Senhor queria dele, através dele próprio Deus. Nós só conseguiremos vencer essas labutas, esses enganos que o mundo aí oferece, se estivermos no Senhor, se a palavra nos alimentar a cada dia, se formos fortalecidos no Senhor, irmãos, pela palavra. O Salmo 119, versículo 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Assim o salmista dizia. Irmão, nós não podemos, ninguém pode viver simplesmente por ler uma coisa isolada, e aquilo encaixa naquilo que ele gosta, que ele quer, e ele passar a viver em cima daquilo que às vezes, quantos anos ele leu que a coisa errada lá e aquilo encaixou na maneira dele pensar. E quando Deus fala, a pessoa nem não aceita, fala, não, isso aí eu já conheço, já sei e tal, e ela permanece. Vem vendaval, irmão, vem tempestade, quem nos sustenta é a palavra verdadeira, é a palavra de Deus, amém? Amém, amados? É a palavra verdadeira, é a palavra de Deus. Não deixa nada tirar de você, ou você conviver com uma palavra. Na sua casa, tire tempo para a palavra de Deus na sua vida. Você junto com a família, chame a família. Amado, quanto mais falta a palavra de Deus dentro da casa, na família, mais a família vai distanciando, cada um fica num canto. Cada um fica num canto. Um fica ali, outro fica de lá. Sabe o que nos une, até mesmo como marido, esposa e filhos? É nós juntos meditarmos na palavra de Deus. É a Bíblia, irmãos, é a palavra.
É o Senhor nos orientar, nos mostrar. Você vai ver isso desde Gênesis, Apocalipse, o que fazia com que aquelas famílias dos patriarcas permanecessem junto, era que não lhes faltava a palavra de Deus. Amém, irmão? E quando você olha, você vê, queridos, nós vamos ver, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 21, o mesmo Senhor Jesus falando: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Jesus, ele fala, irmãos, aquele que ama ele é aquele que tem a sua palavra e guarda a sua palavra. Amar a Jesus é a palavra dele ser a nossa prática, a nossa obediência, o nosso viver direto. Quando você olha Romanos, eu quero até chamar você, para você ir lá em Romanos, capítulo de número 5, versículo 20 e versículo 21, para nós aqui, até podemos ver, irmão, Romanos, capítulo 5, versículo 20 e versículo 21, porque, irmãos, o Senhor, ele chamou você, ele me chamou, ele chamou cada um de nós, para nós reinarmos ainda em vida. Quando Jesus está falando com seus discípulos, Jesus, ele está preparando os seus discípulos para que eles fossem apóstolos, para que eles fossem aquele por meio de quem Jesus, iria implantar a sua igreja. Irmãos, mas os apóstolos, eles não eram diferentes de nós, eles também foram concebidos pelas suas mães em pecado. Todos nós pecamos, como diz a palavra de Deus. E todos nós estamos destituídos da glória de Deus. Romanos 3:23 fala isso. Todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Estamos cheios do velho homem, estamos cheios da velha natureza. Mas o Senhor, ele nos chama, irmãos, para nós sermos um povo agora diferente, um povo onde a glória dele vai se manifestar na nossa vida. Olha aí para você ver, Romanos 5, versículo 20, versículo 21, os dois últimos versículos, o que que fala? Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, o nosso Senhor. Nós precisamos que a vida de Deus se manifeste na nossa vida, para nos esvaziar do velho homem, para tirar de nós, irmãos, o governo do erro, o governo da natureza adâmica, porque nós nascemos com essa natureza, nós nos inclinamos para viver, para fazer, para pensar as coisas que são contrárias até à palavra de Deus, e pensar que estamos certos. Mas o Senhor, como ele, irmãos, preparava os discípulos para reinar, o Senhor também, ele nos chamou para nos esvaziar da velha natureza e ele trazer para nós a natureza divina, a natureza de Deus, para ela nos encher da verdade de Deus. E como o Senhor faz isso comigo e Deus faz isso com você? É por meio da sua palavra. Ele morreu, Jesus morreu, ressuscitou ao terceiro dia, e ele nos deu vida e vida com abundância, mas nós precisamos que a palavra de Deus venha nos limpar, que ela venha nos lavar. Você já viu como que você muitas vezes pensa o seu passado, como que vezes outra você se vê pensando no seu passado, nas suas coisas que foram feitas, nas coisas que você ouviu. Você já prestou atenção para você ver que coisa dura que é? Como que geralmente nosso pensamento, nosso velho homem,
quer que nós só pensemos, que nós só lembremos, que nós só venhamos a trazer à memória aquelas coisas erradas, aqueles pecados, aquelas coisas que entristecem o coração de Deus, a velha natureza gritando. Por isso que a palavra de Deus vem, irmãos, para nos esvaziar de tudo isso e nos encher da vida de Deus, da verdade de Deus, nos encorajar e nos fazer, irmãos, lembrar cada vez mais que o Senhor é bom, que nós, irmãos, precisamos ser alimentados. Se deixe alimentar pela palavra de Deus. Você já parou para pensar, você já viu como que muitas das vezes é muito difícil para o marido, é muito difícil para a esposa lembrar, lá no passado, aquelas vezes que o marido, o namorado ou o noivo falou: eu te amo, eu gosto muito de você, aquelas coisas boas que ele fez, aquelas coisas boas que ela fez, isso quase não vem à memória. Isso quase não vem à memória. O que na maioria das vezes vem à memória é aquelas coisas, por mais pequenas que possa parecer, mas que você não gostou, que te machucou, que te feriu. Isso não sai. Esta é a nossa natureza, irmão. Por isso que nós precisamos da palavra de Deus para nos encher, nos enriquecer, para conhecermos a profundidade do amor e da graça de Deus. E assim nós vamos compreender melhor ainda a profundidade da salvação. Precisamos do poder de Deus, sim. Precisamos falar em línguas. Precisamos interpretar línguas. Precisamos profetizar, porque, irmãos, isso o Senhor designou para a sua igreja, para o seu povo. Mas não podemos, amados, simplesmente deixar de sermos dirigidos pela palavra de Deus. O Senhor tem que nos guiar pela sua palavra, amém, igreja? Ele tem que guiar cada um de nós. Temos que ter sede, fome pela palavra do Senhor. Às vezes, hoje é muito comum isso, a gente sempre estou vendo, estou ouvindo aí as pessoas seguindo, né, séries na televisão, Netflix, que as coiseiras todas lá, e fica preso naquilo ali. Isso aí está roubando de muitas pessoas tempo para poder meditar na palavra de Deus, estar junto ali com a família, ou pessoalmente, se alimentando da palavra de Deus. Nós precisamos vigiar, irmãos, sobre o que é que está roubando o nosso tempo de sermos alimentados da palavra de Deus. Não deixe nada roubar o seu tempo de você receber a palavra de Deus e você praticar a palavra de Deus. Eu digo para você, irmãos, é maravilhoso nós estarmos aqui juntos, mas não se contente com isso não, de você celebrar um culto ao nosso Deus somente uma vez por semana. Não se contente com isso. Faça o teu culto, você e Deus, você e sua casa. Busque pela palavra de Deus. Pastor, eu não tenho tempo, está tudo tão corrido, e é tanta coisa que surge. Irmãos, esse tempo somos nós que fazemos, amém? Você é uma bênção, meu irmão. Você é uma bênção, mesmo você distante aí, vira até, fala para essa pessoa, você é uma bênção. Você não pode perder isso de vista, o quanto que é importante essa palavra de Deus na sua vida. E para nós finalizarmos aqui, eu quero deixar para você, então nós precisamos comer da palavra de Deus, para que não mais vivamos em razão do velho homem. Amém? Precisamos comer a palavra de Deus, para que o governo do velho homem, ele caia por terra. E quando você for falar, você vai falar aquilo que o Espírito de Deus te direcionar, para você mesmo, para as pessoas. Por isso que Jesus, irmãos, Ele quer que nós o tenhamos como Senhor, mas que também não venhamos a esquecer que temos que ouvir e praticar a palavra dEle. Temos que nos fortalecer nele, por meio da palavra dEle. Então medite na palavra.
Se você ainda não leu a Bíblia toda, se preocupe com isso e leia a Bíblia. Não quer dizer que você é obrigado a ler a Bíblia toda, não é isso não. Mas você procure ler, procure meditar, procure ter tempo para você atentamente ouvir o Senhor falar com você. Quando você participar de uma pregação igual essa, entenda que é com você. Você pode encontrar alguns erros, algumas coisas no falar, enfim, que você não gostou, mas em nome de Jesus, tome a palavra para você, tome ela para a tua vida, viva por ela, pratica ela, chame teu povo, porque a luta vem, o inimigo ele vem, é para fazer isso, é para desanimar você, para você ver só os problemas, e você distanciar. No começo é difícil, mas Deus te dá graça, Deus te dá força. E assim você vai ver o poder da palavra de Deus para te conduzir na vitória. Amém? Vamos ficar de pé, para nós podermos orar ao Senhor, para podermos louvar o Senhor, porque temos a sua bendita palavra, irmãos. Pratica, obedeça tudo aquilo que o Senhor te fala na palavra. Eu não sei porquê, mas deixa eu dizer para você, não deixe nada, não deixe ninguém te remover daquilo que Deus, Ele tem falado para você na sua palavra. Não se deixe influenciar. Eu fiz uma palavra da vitória e Deus falou muito sobre não nos deixarmos influenciar. Não se deixe influenciar por aquilo que de uma certa forma simplesmente é uma novidade, é algo novo, é um lugar novo, é uma coisa nova. Em o nome de Jesus, exerça autoridade, homem de Deus, mulher de Deus, exerça autoridade e simplesmente diga: nós vamos permanecer na palavra. Nós não vamos fazer mudança por causa de emoção, não. Nós vamos permanecer na palavra de Deus. Amém? Amém, igreja? Levanta suas mãos. Louva ao Senhor. Bendiga o Senhor Deus que falou conosco nessa noite. Glorifique a Ele, porque Ele tem cuidado de você. Ele te tem como um homem prudente, como uma mulher prudente. Você está edificando a sua vida, não é na emoção, não é no prazer, é na palavra. É naquilo que Deus está chamando você. É naquilo que você sabe que é a realidade da tua eternidade com Deus. Aleluia. Pai querido, nós, Deus, somos gratos, Senhor. Porque, Deus, nessa noite, meu Deus, podemos, ó Senhor, escolher se queremos, ó Deus querido, ser prudente ou imprudente, mas eu sei que o Teu Espírito Santo, Pai, está impulsionando este Teu filho, esta Tua filha, meu Deus, para ser prudente, Pai, e edificar a sua vida na rocha, edificar, ó Deus, a sua vida na Tua palavra, na Tua verdade, meu Deus, na Tua direção, Senhor. Ó Deus, pelo precioso sangue de Jesus, meu Senhor, dai hoje, ó Deus, esta vitória, essa paz, esse renovo, essa direção, meu Deus, para os seus filhos, homem de Deus, mulher de Deus. Jamais desista de ouvir e de seguir os conselhos que o Senhor te tem dado. Vá pela palavra, você é prudente, porque o Espírito de Deus, Ele te levantou, Ele te chamou para fazer a diferença na face da terra. Pai, nós damos graças, Senhor, por tudo que hoje o Senhor Deus acrescentou na vida do Teu povo. Despede-os, ó Deus, na Tua segurança, Pai, em nome de Jesus Cristo. Em o nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, irmão.
Não desista, não desanime, não pare. Se às vezes Deus mandou você fazer e veio tempestade, não olhe para a tempestade. Deus não está falhando com você. Deus não está errando com você. Permaneça firme, permaneça fiel. Vai cair por terra em nome de Jesus. Aquilo que tenta prevalecer contra a tua vida, aquilo que tenta prevalecer contra a tua casa. Ouça atentamente a voz do Senhor e permanece firme, porque Deus é fiel. Amém? Foi abençoado nessa noite? Irmão, nós estamos chegando ao final. Eu quero só lembrar você que aí perto de você no banco está um envelope. Esse envelope é para você que tem a sua prática, o seu amor, a sua obediência de entregar no altar do nosso Deus o seu dízimo e a sua oferta. Você pode colocar no envelope e deixar mesmo aí no banco, que o diácono, a diaconisa, logo passa e recolhe aí no banco mesmo o envelope do seu dízimo e da sua oferta. Nós não vamos falar sobre dízimo e oferta, porque você conhece e sabe que a palavra de Deus, ela nos ensina que nós devemos fazer isso, não por constrangimento, não por obrigação, mas com alegria. E o Senhor, é Ele quem te retribuirá. Amém? Levanta suas mãos, Pai. Quero louvar o Senhor Deus, por esta noite, pela obediência dos teus filhos, que tenha, ó Deus, esse momento também, Pai, antes de irem para os seus lares, tem alegria, Pai, no coração, de também, Deus, deixar o seu dízimo e a sua oferta. Que a bênção do Senhor seja, meu Deus, sobre cada uma dessas pessoas, Pai. Que o Senhor, ó Deus, os despede, meu Senhor, na tua segurança. E em tudo, meu Deus, lhes dê a tua vitória, para a glória, Pai, do teu nome. E agora, irmãos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, as consolações do doce e amado Espírito Santo de Deus, desça sobre vós e sobre todo o povo na face da terra hoje, e permaneça para todo sempre. Povo de Deus disse, irmãos. Meu querido, dá um tchauzinho aí para o seu irmão, para a sua irmã, saudai-vos uns aos outros, na paz do nosso Senhor. Não podemos nos abraçar por causa da aglomeração e até mesmo para o nosso próprio bem. Mas que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, em o nome de Jesus. Deus vos abençoe.